Bom pessoal, estou de volta para trazer mais análises aí para vocês, como sempre vindo aqui no canal para trazer informação do mercado cripto, do mercado financeiro como um todo. E hoje de uma forma diferente, tá? Hoje sem facecam, hoje a gente vai estar sem facecam porque tô com conjuntivite, o olho tá bem zoado, então hoje eu vou estar trazendo as informações aí para vocês, só que sem a facecam, tá? Para não deixar vocês desatualizados aí do mercado, tá? Então hoje a gente vai ver o Bitcoin, como eu sempre passo aqui no canal, e a gente vai dar uma olhada também no mercado tradicional. Tem algumas coisas acontecendo aí no mercado tradicional que a gente precisa estar acompanhando e eu vou estar passando tudo isso aqui hoje para vocês, tá bom? Já começando a nossa análise aqui sem muita enrolação por dólar, tá? Hoje a gente tem o dólar caindo bem aí, o que é muito bom para todos os mercados de alto risco, tá? E o dólar está confirmando aí para gente aquele nosso padrão, tá? Aquela nossa curva parabólica que eu tinha trago para vocês há algumas semanas, tá? Algumas semanas eu venho falando para vocês sobre essa curva parabólica que o dólar está subindo, tá? E quando a gente tem um ativo, qualquer ativo subindo em curva parabólica, quando ele rompe a curva parabólica, a gente tem uma queda mais extensa também e em curva parabólica, tá? Nesse momento a gente tem o rompimento, teve o rompimento aqui do dólar no dia 24, que foi ontem, tá? E agora a gente tem a abertura do dia de hoje aqui com queda. Como eu tinha dito, depois do rompimento, a gente teria uma queda mais extensa, a gente já tá vendo isso acontecer, tá? Por que isso acontece, Luiz? Porque geralmente quando a gente tem uma alta mais extensa, é porque tem uma busca desenfreada pelo ativo, tá? Então a busca é muito grande pelo ativo, fazendo com que o ativo suba muito e suba em uma curva parabólica, tá? Porém, quando há o rompimento, isso mostra pra gente que a gente tem esses mesmos investidores que estavam entrando, passando a sair para se expor em mercados de alto risco, tá? Então é algo muito importante a gente estar acompanhando nesse momento, é esse rompimento aqui de dólar, tá, pessoal? Então vamos ficar de olho aqui. E agora a gente tem uma perspectiva de mais queda até 110, tá bom? Quando a gente vai observar título caindo quase 4% para o dia de hoje, o título a gente consegue observar um padrão bem interessante no gráfico de 4 horas, tá? E a gente teve o rompimento, tá, pessoal? A gente teve esse rompimento aqui, no qual ele mostra pra gente que ele tá formando aqui uma estrutura de baixa, tá? Ainda em tendência de alta, uma tendência de alta muito forte, mas esse padrão aqui, ele já mostra pra gente algo positivo, porque ele está fazendo topos e fundos mais baixos, tá? Então a gente tem essa formação de topos e fundos mais baixos, uma estrutura, um pivô de baixa e juntamente com o rompimento dessa linha de tendência aqui, tá? O que é muito bom para a semana, tá? A gente tem uma perspectiva aí de que a gente tem uma semana positiva de mais alta para o decorrer dessa semana, principalmente quando a gente vai observar aqui S&P 500 e Nasdaq, tá? Quando a gente vai observar o diário aqui, a gente tem a confirmação aqui desse rompimento e dessa região que seria uma região de resistência, tá? Formaria pra gente um bear trap, uma armadilha de urso. E isso a gente observa mais nitidamente aqui no gráfico semanal. Eu já vinha passando para vocês que a gente precisava dessa confirmação desse rompimento para caracterizar aqui um nível de fundo ou até mesmo um nível de capitulação de mercado, tá? O que vai ser muito bom e que pode levar aqui a uma alta um pouco mais extensa por S&P 500, Nasdaq e Dow Jones até essa região, essa banda superior desse canal, tá? Quando a gente vai observar o Dow Jones já está precedendo para a gente esse movimento, tá? Dow Jones já precedeu essa formação de bear trap e está precedendo para a gente o toque aqui nessa banda superior desse canal, tá? Ele está precedendo aqui Nasdaq e S&P 500, tá, pessoal? Então vamos acompanhar aí, porque se a gente tiver essas formações, a gente tem mais alta para Bitcoin também, tá bom? Bitcoin nesse momento é bem lateral. Quando a gente vai observar o Bitcoin aqui, ele está bem lateral, dentro de uma lateralização, dentro de uma compressão, tá? Isso a gente observa no semanal, no gráfico diário, no gráfico de 4 horas, que são times de antecipação, tá? Nesse momento, o que a gente precisa acompanhar? A gente precisa acompanhar essa lateralização, porque é uma lateralização bem extensa, faz muito tempo que o Bitcoin está lateralizando, e não só lateralizando, mas comprimindo. Qual que é a diferença da compressão para a lateralização? De fato, não há muita diferença, tá? Porque a compressão vai ser, de fato, uma lateralização. Porém, na compressão, ele vem diminuindo o nível de lateralização, ele vem diminuindo a volatilidade também, tá? Então, você vê que aqui ele tinha uma volatilidade maior, ele subia e caía muito, a gente chama isso de beta, tá? E aqui ele veio diminuindo até chegar nesse nível aqui no qual ele já está passando a romper. Quando isso acontece, pessoal, geralmente a gente tem uma volatilidade, a gente espera uma volatilidade maior para o mercado, tá?
e ele pode dar continuidade segundo o seu rompimento. Digamos que ele rompe essa compressão aqui para cima, ele vem rompendo esses topos. Então ele vai ter uma maior volatilidade direcional pro rompimento dele, tá? Então ele rompeu esse topo aqui, ele vai ter uma direção, uma maior volatilidade aqui, só que na ponta compradora, ele vai ter uma alta mais extensa, tá? Então a gente tem essa perspectiva aqui de alta para o Bitcoin após esse rompimento de 19.700, tá? Rompeu 19.700, a gente tem uma perspectiva de valorização para o Bitcoin até os 20.400, 20.300, tá? Então vamos ficar de olho e esperar principalmente esse rompimento aqui, no qual a gente consegue pegar alguns trades na base de preço. Ele rompe a estrutura e a gente vem pegando alguns trades em long aqui nessas bases, nessas estruturas aqui, tá bom? Então a gente tem uma oportunidade aqui para o Bitcoin nessa região aqui, no qual a gente consegue pegar um long até os 20.400, tá? É muito importante a gente acompanhar o mercado hoje, principalmente o mercado tradicional, porque mais tarde vai sair a divulgação aí de lucro de algumas grandes empresas, tá? Então, dependendo de como for o relatório de lucro ali do Google, Microsoft, a gente tem uma melhor direção aí para todos os mercados de alto risco, tá? Se essas empresas divulgarem lucros pro dia de hoje, tá? Na verdade, um lucro trimestral ou semestral, a gente vai ter uma maior volatilidade e uma confirmação de alta, porque passa a mostrar para a gente que o cenário não está tão ruim quanto parece, tá? Então a gente vai ficar de olho ali também nessa divulgação de lucro aqui para mercado tradicional, para as principais empresas ali dos Estados Unidos, tá? Então isso vai ser muito importante a gente estar acompanhando no dia de hoje, e as nossas oportunidades aqui para curto prazo vai estar nessa região acima de 19.600, tá? Para montagem de carteira, ainda não considero comprar o Bitcoin nessa região, tá? Não considero comprar Bitcoin para montagem de carteira em 19.600, porque depois a gente vai ter resistência 20.300, 20.400, resistência em 22.400, então ele pode vir tocando nessa resistência e voltando, tá? Então ele toca em 20.400, volta de novo, vem buscar o fundo, depois ele chega lá nos 22.400, volta de novo. Então ainda estamos dentro de uma grande lateralização, tá? Então, para que a gente tenha uma melhor perspectiva de compra para montagem de carteira, é crucial a gente comprar nas confirmações, tá? Eu não gosto de comprar dentro de lateralizações. Dá para a gente comprar algumas altcoins? Dá para a gente comprar algumas altcoins sim, tá? Colocar um pouco ali em montagem de carteira, porque em altcoin a gente pode pegar a sua volatilidade. A altcoin subiu ali 20, 30%, enquanto o Bitcoin está subindo 5%, a gente realiza e vai colocando lucro no bolso, tá? Então dá para a gente fazer quase que um swing trade, um position trade nas altcoins, tá? Então a gente consegue pegar altcoin, porém Bitcoin nesse momento eu considero pegar Bitcoin acima dos 24.500, como eu tinha dito, ou nos 16 se ele voltar. Ainda não descarto ele vir em 15, 16, porque ele ainda não saiu dessa lateralização, tá, pessoal? A gente só vai confirmar isso daqui, a gente só vai confirmar de que aqui é um fundo de fato depois que ele sair dessa lateralização. E tem muita coisa para acontecer ainda, tem taxa de juros, a gente tem muita coisa para estar acompanhando aí no mercado tradicional, no qual vai refletir diretamente aqui no Bitcoin, tá bom? Então, nesse momento, compra para montagem de carteira só nessas regiões e trade acima aqui dos 19.600, 19.700, tá? Quando a gente vai observar algumas altcoins aqui, como por exemplo o Ethereum está super interessante. A gente tem uma LTB, uma linha de tendência de baixa aqui no Ethereum, tá? No qual o Ethereum vai respeitar ao chegar nessa região. A gente já tem o rompimento dessa lateralização aqui, tá? No qual é muito importante. Foi e está sendo muito importante o rompimento dessa lateralização, porque ele já confirma e precede para a gente o movimento aqui do Bitcoin, tá? Então a gente vai passar a acompanhar o Ethereum, principalmente no rompimento dessa linha de tendência de baixa, no qual vai dar oportunidades para gente para compra em montagem de carteira, tá, pessoal? Então a gente vai ficar de olho aí no Ethereum também, tá bom? Enfim, era isso que eu queria trazer para vocês, são essas informações que a gente precisa estar acompanhando nesse momento, tá? Principalmente aqui para Bitcoin e mercado tradicional principalmente, é crucial a gente acompanhar dólar e título nesse momento, tá bom, pessoal? Qualquer novidade, mando lá no grupo. Aliás, se você não está no grupo, link na descrição, não deixa de entrar lá no grupo do Telegram, tá? Um grupo completamente grátis, onde você pode estar trocando uma ideia com o pessoal, batendo um papo, é um grupo aberto, grátis também, tá? Então não deixa de entrar lá no grupo e por lá eu vou mandando mais algumas informações, tá bom? Vou ficando por aqui, fui!